E é mais um caso de milagre, ou casos, né? Porque o caso dela, ela foi diagnosticada no ano passado, um tombo levou ela a ter um tombo da vida também, porque ela foi diagnosticada com leucemia. E de lá para cá, tudo mudou, né, Carmen? Muitas coisas, tanto pessoal, profissional, quanto físico, todo. Eu cheguei ao ponto de não andar. Ao ponto de, algumas vezes, depois andar de bengala. Eu cheguei aqui na casa em janeiro, né, dia 22 de janeiro. Desse ano? Desse ano. E já fazendo tratamento na Santa Casa, diagnosticada no dia 5 de julho do ano passado. E fiz como leucemia. Então fiz toda a parte do tratamento espiritual aqui na casa. E ele me disse o seguinte: olha, eu te dou de 10 a 40 dias. E nesse... Pra quê? Pra ficar boa. Isso que a gente falou foi o João de Deus, o médium. O médium. Através da entidade. Exatamente. E no 10º dia, por coincidência, 10 dias depois da cirurgia, eu fui à Santa Casa pegar os meus medicamentos, como era de costume. E a médica falou: olha, vamos fazer o teu exame, vamos escolher agora? Eu falei assim: agora? Só tem 2 pessoas, vamos escolher? Eu falei: bom, vamos. E nós escolhemos, e 40 dias depois, por coincidência, era o dia também de eu voltar, retornar para pegar o meu medicamento. E eu estava na expectativa de aqui em Abadiânia. Aqui em Abadiânia também, nesses 40 dias. Só que eu tinha, a prioridade era de pegar os medicamentos e ir na Santa Casa e depois vir aqui. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu queria saber, claro, do resultado. Porque ele me disse que de 10 a 40 dias, e naquele dia em específico iria fazer 40 dias. E eu insisti muito com ela, ela pediu que ligasse no laboratório, e no laboratório o exame veio zerado. Quer dizer que você não tinha mais a leucemia? Eu tenho, a leucemia estava, os vírus da leucemia, eles tinham se paralisado. Tenho, mas ele não estava mais produzindo. Certo. Entendeu? E ela me disse que isso não era possível, porque o último que eles consideram é zerar a leucemia. Não, você tem, mas você não produz mais. Né? Então o que acontece? Em 4 anos e 8 meses foram o que eles viram zerar, e não em 7 meses, nem em 7 meses de tratamento. Isso 4 anos e 8 meses, contabilizando sessão de quimioterapia, medicação, quer dizer, tudo pela medicina. Exatamente. Ela falou assim: olha, quem eu vi zerar aqui demorou 4 anos e 8 meses. Isso você não tinha feito quimioterapia? Nada. Eu só estava tomando os medicamentos. E os medicamentos aqui da casa. E ela falou: o que você está fazendo? Você está tomando alguma coisa paliativa junto? Eu falei: olha, eu estive no João de Deus. Ela não acreditou e me disse o seguinte: vamos repetir o exame. Ok, repetimos o exame. Deu zerado novamente, só que eu estava sentindo ainda dores nas pernas, da cintura para baixo, algumas dores, e tinha dia que essas dores eram bem fortes. E eu tinha uma outra, na verdade, 3 médicos me acompanhando, o da Santa Casa e mais 2 fora. Correto. E uma das médicas, eu conversando, e ela me disse o seguinte: Carmen, eu te aconselho você procurar um neurocirurgião, porque essas dores não é comum. Você não está mais no ápice da leucemia, então tem alguma coisa que está errado, e não é a leucemia. E eu fiz um exame aí ele me passou um exame de cintilografia e uma ressonância magnética do corpo inteiro, e a cintilografia também. O primeiro exame eu fiz foi a cintilografia e deu metástase.
no fêmur, na bacia, nessa parte frontal do crânio, né? Bom, enfim. Eu vim de janeiro para cá, é a 6ª vez que eu venho. Só para a gente entender, essa metástase significa? Essa metástase significa que o câncer tinha ido para os ossos. E eu cheguei, aí eu cheguei, tanto que eu estava tão católica que não tinha nada, que eu nem me preocupei em abrir o exame. Eu só vim abrir 2 dias antes de vir aqui na casa, quando eu descobri. E ele falou, eu fiquei insistindo muito. Quando eu cheguei aqui, eles perguntam quem quer fazer cirurgia aberta. E eu falei, eu quero fazer cirurgia aberta. Aí no primeiro dia me disseram, você não pode. No segundo dia me disseram, você não pode. No terceiro dia eu disse, mas eu quero fazer. Ele disse assim, você sabe que eu não tenho como cortar o osso nem o sangue. Ou seja, tanto o câncer de sangue quanto o dos ossos. Mas eu vou te operar assim mesmo. Não da forma que você está pensando, com corte. Isso a entidade falou sem você ter dito? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu não falei nem o que eu tinha. E daí em diante? E daí em diante... Você passou por uma cirurgia espiritual? Passei por uma cirurgia, mais uma cirurgia espiritual. Voltei para São Paulo e ele me disse o seguinte, você precisa ficar 15 dias aqui, 2 semanas consecutivas, para que você fique boa. Eu falei assim, 2 semanas, tudo bem. Voltei, fiquei 2 semanas. Voltei para São Paulo e fui fazer a ressonância magnética. Quando fiz a ressonância magnética, para minha surpresa, eu fui abrir e não tinha absolutamente nada. Nada. Para não dizer que não tinha um mioma, um cisto e uma fissurazinha no final da coluna. Mais nada. Os ossos estavam limpos, completamente diferente dos outros exames. Levei para o médico e ele me disse, não é possível. Vamos passar de novo. Isso há quanto tempo, cara? Isso de janeiro para cá. Nós estamos em julho. 6 meses. 6 meses. Sua vida foi totalmente transformada. Sim, totalmente transformada. É importante a gente dizer que você não acreditava. Não. Você chegou aqui... Eu cheguei aqui como um São Tomé. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Eu não tenho mais nada a perder. O que eu tenho a perder? Eu não tenho nada para perder. Então, se eu não ganhar, eu também não vou perder. E eu saí daqui andando, já sem a bengala. Como é que está a sua vida hoje? Em todos os sentidos melhorou muito, muito. A vida pessoal, vida financeira, vida de casamento. Eu, como pessoa, que eu sempre peço para que todos os dias eu me transforme numa pessoa melhor do que eu já sou. E daí as pessoas brincam comigo e falam assim, você vai continuar sendo engenheira, você vai continuar sendo arquiteta? Eu digo assim, olha, eu acho que eu vou fazer filantropia. Porque no dia que eu estava no hospital, naquela confusão toda, eu nunca me perguntei a Deus, oh meu Deus, por que eu, por que eu, por que eu? Eu sempre fui muito prática. Se Ele está me mandando, me dê condições de eu suportar. E nesse dia eu perguntei, por que eu? A resposta que eu tive foi a seguinte, você foi uma mãe de UTI, porque eu fui uma mãe de UTI. Meu filho nasceu com cardiopatia e operou o coração 2 vezes. E não deram vida para ele no momento que nascesse. E ele nasceu hoje, em janeiro vai fazer 9 anos. Né? Então, eu fui uma mãe, passei 2 anos sendo uma mãe de UTI e eu via a necessidade de todas aquelas mães e eu sempre falava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa por essas mães. Só que
Passou, meu filho operou, ficou bem e eu não fiz absolutamente nada. Eu simplesmente, assim, conversava com uma mãe, outra quando me procuravam, mas eu não me envolvi mais. E nesse dia que eu estava no hospital, a mensagem que eu tive foi a seguinte: você lembra quando você era uma mãe de UTI, você disse que ia fazer isso, ia fazer isso, ia fazer isso, e o que você fez? Absolutamente nada. Isso é só um esbarrão para que você possa prosseguir, para que você possa passar para outras pessoas aquilo que você disse que ia fazer e que você não fez. Carmen, para a gente finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas sobre essa obra, sobre essa casa, sobre tudo isso que aconteceu com você? Olha, pode parecer até uma ironia e até dizer, mas assim, para mim, aqui hoje, tá aqui hoje, representa muito na minha vida. Tá ajudando, representa mais ainda, entendeu? E eu acho que acreditar, você tem que acreditar em você também. E eu sei que às vezes a gente vem e não tem fé e não tem força, mas você precisa conseguir tirar essa força de dentro de você e dizer, olha, de fato isso aconteceu, de fato isso existe, eu sou prova disso, que as coisas existe realmente, tem algo muito especial reservado para cada um de nós. Nada na nossa vida, nem ninguém é à toa, nem nada na nossa vida passa desapercebido ou é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Nós não sabemos qual. E muitas vezes também não descobrimos. Mas o importante é você levar aquilo que você tem dentro do seu coração. E é um ditado bem certo: você fazendo o bem, você recebe o bem. Você tem que tirar de dentro de você, com a tua franqueza, com a tua sinceridade, e dizer para as pessoas, olha, o quanto é importante. Elas não têm que se sentir piedosa, elas têm que se levantar e dizer, eu vou sobreviver, eu vou viver, eu vou seguir em frente. Eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços. Eu mereço ser feliz. Eu vou ser feliz, eu sou feliz. Essa é o que eu digo hoje. Eu sou feliz. Muito mais feliz, porque hoje eu me conheço muito melhor do que há um ano atrás. Hoje eu sou uma pessoa, não que eu não fosse, mas eu sou muito melhor do que há um ano atrás. Porque hoje eu tenho muito mais paciência, até para dirigir. Mais uma vida transformada aqui na casa de Dom Inácio de Loyola, através do médium João de Deus, conhecido internacionalmente, já foi aí motivo de pesquisas de cientistas do mundo todo que procuram motivos por que esses milagres acontecem, e as respostas ficam, digamos assim, vazias, né? Ou esperando alguma coisa, mas não são respostas óbvias, porque aqui a gente não vê muita coisa palpável. As coisas simplesmente acontecem, como aconteceu na vida da Carmen, como aconteceu na vida do Renato, de tantos outros que a gente vê aqui nesse lar, considerado o maior centro de tratamento espiritual da América Latina. Como a gente já disse outras vezes, pessoas do mundo todo estão aqui em busca de uma melhora na vida espiritual, na vida de saúde mental, de saúde física, psíquica, enfim, estão tendo a vida transformada. Aqui em Goiás, na cidade de Abadiânia, aqui no nosso Brasil.